Som, Fernando, escuta. Um teste com o Fernando. Nossa live aqui, nossa nona live. E Fernando, aí, tudo beleza? bem? Tudo bom? Cara, você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu também tô E te ouvindo eu, perfeitamente e a imagem tá funcionando. Vamos tentar com o nosso amigo Evandro agora? Pode ser? vai lá, vamos lá. Me derruba Vamos aí. lá. Vai tornar torcida, galera. Tiguinho aqui, ó. Chamando o Evandro na recepção. Pessoal, me ouvindo? O Evandro subiu a imagem. Vou pedir que vocês me ajudem. Evandro, tá me ouvindo, Evandro? Digita aí. Se tiver, me chama na conexão, por favor. Chama você para que eu te aceite, para a gente fazer um teste diferente. Boa noite, novamente. Evandro, você está fazendo do computador? Se você estiver fazendo do computador, não vai dar certo. Vai ter que ser feito do celular. Talvez seja isso. Evandro, escuta. Alô, Evandro? Pessoal, eu vou chamar aqui o Fernando para a gente estar conversando. E aí, jovem? Difícil Cortando aí, agora. hoje? Hoje está complicado. Eu Tá. acredito que hoje é um dia um pouco complicado. A sua imagem está travando. Vou te chamar de novo. Hoje não está fácil. Eu acho que é muita gente acessando hoje. Sim. E aí, meu jovem? Tudo bem, Fernando? Vamos falar um pouco Tudo com o bem? pessoal. Essa faz parte esse tipo de situação. A gente tem que se manter tranquilo. Vamos fazer alguns testes para ver se essa live se estabiliza. Daí eu falo inicialmente com você, depois a gente tenta conectar com o Evandro. Ô, Beleza, cara. meu caro Fernando, quando a gente fala de educação financeira nas escolas, o que a gente pode esperar de um bate-papo aí com o Evandro? O que você pode falar da sua expectativa e tudo mais? O que você pensa do assunto? Bom, a gente pensando que esse ano seria o ano da educação financeira nas escolas, né? Mas houve uma reviravolta toda e completa com relação à nossa saúde aí. Então, isso aí foi adiado, né? Infelizmente, foi adiado. Então, o propósito é nobre e até necessário, né? Vamos dizer, educação financeira na escola. Eu acho que se a gente pensar há quanto tempo isso deveria ter sido implantado e o quanto repercutiria, ou nos dias de hoje, o Brasil, talvez nós não estaríamos assim, a grande maioria, na situação como está hoje, né? Com essa crise com relação à estrutura, a um planejamento financeiro, como acontece. Você inverteu a câmera, opa, voltou. Como acontece hoje, né, Cleiton? Pensando assim, se o povo tivesse mais preparo, mais consciência, em resumo, mais educação,
o quadro seria invertido, né? Então, é necessário, você vê que, da pior das hipóteses, é preciso passar por uma dor, a gente falando isso do particular, né? Que é que a gente fala, ou você vai pela dor ou vai pelo amor. Então, a gente se percebe que a grande maioria, e até o mundo inteiro, está se passando por uma crise de dor, né? De dor financeira. E eu estava lendo, acho que ontem, numa reportagem, que a educação financeira nunca será tão bem vista como é hoje, em função do despreparo, da condição que o brasileiro foi colocado hoje, né? De viver uma situação mais precária, né? Mais difícil e mais desestruturada. Então, vem à tona toda a realidade de cada um com relação às suas finanças, porque nós não estamos falando aí de 10 dias, né? Foi uma semana que eu me perdi aí, que apertou alguma coisa, mas eu já me resolvi. Nós estamos falando aí que já vai entrar 2 meses, se eu não me engano, né? 2 Sim. meses que nós estamos aí nessa situação. Então, pensa o quanto a gente prevenir seria mais interessante do que remediar, né? Então, a educação financeira, para mim, seria uma espécie de prevenção hoje, né? E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos remediando a duras perdas, tá? A duras perdas nós estamos remediando o povo, né? Remediando quem precisa e quem pode ser ajudado. Então, e aí fica aquele dilema, né? Fica aquele dilema. O que é que nós vamos aprender hoje? Então, a educação financeira, ela traz aí tanto para o aluno quanto para o pai. É uma coisa que o pai aprende, a criança aprende, o professor aprende, porque, vamos aplicar a educação financeira nas escolas? Legal, vamos. Primeiramente, os professores estão preparados para isso? Né? Será uma didática fácil para eles lidar com isso? Não seria necessário ter um preparo para eles, primeiramente? Eu não sei se isso foi feito, se está no projeto, eu não estou totalmente inteirado da situação. Se o professor está sendo primeiramente preparado ou se deram simplesmente uma cartilha para ele, olha, elabora a tua aula aí, vai ser em cima disso. Então, é uma coisa que é delicada a gente falar. É importantíssimo, olha lá, não estão preparados, a Andrea está falando, não estão preparados. É uma coisa importante, fundamental, mas é necessário um preparo primeiro. Não é como uma matemática que você vai chegar em números exatos, ou uma história que você vai contar, né? Ou uma gramática, ou uma química, enfim, não são exatas, né? Não são exatas, são mais humanas. Nós estamos falando de comportamento, né? A educação financeira, eu sempre defendo essa bandeira, que a educação financeira não se trata de matemática financeira. É diferente matemática financeira para educação financeira. Eu não sei se você concorda, mas eu penso dessa forma. Eu acho assim que é importante a gente tentar falar com o Evandro sobre isso, porque ele tem muita experiência no que diz respeito às aulas. Eu conversei hoje com ele uma tarde. E é importante a gente falar que a educação financeira ela traz cidadania. Eu iniciei o programa falando que o Brasil está na posição de 74 em relação à capacitação de educação financeira, perdendo, Fernando, para países que, assim, com todo o respeito, sem uma expressão. Por exemplo, só pegando os índices aqui, o Brasil perde na posição de 74, isso numa pesquisa de 2015, em relação à educação financeira, a capacitação da nossa população para a educação financeira, ele perde para Madagascar, Togo e Zimbábue. Então, isso é muito preocupante. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer a conexão de novo? Pode ser? Ele está online aí? Não sei se ele está aparecendo online. Eu também não sei. Pessoal, ajudem a gente. Olha lá, a Andrea está falando, acredito que a matemática financeira é uma porta de entrada para se trabalhar em educação financeira. Certamente, Andrea. A ideia é essa, né? É que a gente possa entender a matemática como uma ferramenta. Mas eu penso que a educação ela tem essa questão da disciplina, né? De se trabalhar as escolhas. O grande fundamento, a grande dificuldade que eu vejo são as escolhas, né? Hoje a educação financeira, o ano seria o ano da educação financeira. Hoje há uma questão, os professores, infelizmente, são cidadãos que entram naquele número de 61 milhões
pessoas que têm dívidas ou estão inadimplentes, propriamente dito, que não conseguem pagar essas dívidas. Então, são pessoas que têm sua deficiência em educação financeira. São pessoas que não tiveram, infelizmente, não foi feito um treinamento severo, apesar de ter iniciativas, cartilhas e tudo mais. Há uma discussão. É importante a gente salientar que o mais importante na educação financeira nas escolas, Fernando, que eu acho, é que começou. Havia um processo tímido, mas esse ano começou. E o que é legal a gente falar? Que a educação financeira não é só uma responsabilidade da matéria de matemática, para ensinar juros, os juros compostos. Ela hoje, dentro do modelo que foi planejado, tem que ter contribuições de outras matérias. Isso é bom? Relativamente interessante, desde que as pessoas envolvidas conheçam de educação financeira, que acaba sendo um grande dilema. Uma outra coisa que eu quero falar é que há muitos que defendem, eu inclusive, o Grinaldo, alguns educadores que aí estão, é que a gente precisa bater a matéria, né? A disciplina educação financeira. Então a discussão vai nisso aí. Mas trabalhar com crianças que ainda não entendem os números será necessário contar a história, com certeza. Cada um, para crianças, jovens, adolescentes, cada um tem a sua. Fernando, vamos tentar aqui a última vez fazer aqui uma. Está travando, segundo o pessoal. Vamos tentar fazer aqui a última tentativa? Vai lá, cara. Tenta lá. Vamos tentar lá. Vamos ver se ele está. Vou te desconectar, senão a gente vai chamar ele para um outro dia, a gente marca, mas a gente bate um papo ainda com o pessoal que está aí, para a gente remarcar isso. Eu converso com ele aqui e remarco. Tudo bem? Tá bom. Só um minutinho. Beleza. Pessoal, ouvindo o som? Pessoal, vou encerrar novamente a transmissão. Peço desculpas a vocês. Nós vamos tentar a última conexão. Senão, infelizmente, eu vou estar remarcando com o Evandro. Ele vai entender que são coisas técnicas que acontecem para a gente fazer uma live bem bacana, porque o assunto é muito interessante. Pode ser? Eu vou pedir para que vocês aguardem a nova conexão, ok? Peraí, não saiu daí. Som. Oi, Cleiton, tô te ouvindo, tudo bem? Eu tô te vendo, cara. Vamos nessa agora? Você Vamos, tá no celular? Você tá no celular agora? Eu mudei pro celular agora, porque não tá indo. Ô, cara, que bom que você tá aqui, ó. Vamos começar assim. Se a gente tiver que estourar o tempo, a gente abre outra. Vamos tocar essa bola? Vamos lá. Vamos lá, ó, pessoal. Boa noite, eu sou o Cleiton. Para quem não tinha ainda conversado comigo, eu sou o Cleiton da Norteale Educação Financeira. Nós falamos aqui do propósito de levar a educação financeira para a nossa comunidade, para a nossa localidade. Já falamos isso inicialmente. Falamos no início do programa que nós temos aí o Brasil. Alô? Som? Tô te ouvindo. Não pode fazer isso comigo. Não, tô te ouvindo, tô aqui. Não, vamos lá, que você some, eu entro em desespero aqui, meu cara. O Brasil numa posição de número 74 no que diz respeito à educação financeira. E aí a gente começou a debater, eu e o Fernando, hoje nós já fizemos uma troca, já trouxemos o nosso comentarista para o início, e aí eu vou tocar a bola com você, meu cara, até o final, pode ser? Evandro, combinado, Cleiton, vamos repetir para a galera o seu chamado com educação financeira, apresenta a ONG para a galera, pode ser? E pessoal, se agora vai, curtam aí, G. Soares, Grinaldo, quem tiver aí, curto, vamos chamar a galera. Convoca aí o pessoal para chamar a galera aí, Evandro. Vamos lá, pessoal, vamos chamar a galera aí para participar da live. A gente vai falar de um tema muito importante, que é a educação financeira nas escolas públicas. E como o Cleiton já me passou aqui a bola, eu vou falar um pouquinho para vocês de como surgiu o Multiplicando Sonhos. O Multiplicando Sonhos começou lá em 2017, ali no finalzinho de 2017, e nós temos como principal objetivo levar a educação financeira para jovens de escolas públicas.
Nessa primeira etapa, a gente vai levar a educação financeira para jovens de escolas públicas do terceiro ano do ensino médio. E talvez vocês já até me perguntem o porquê jovens do terceiro ano do ensino médio. Porque são esses jovens que já trabalham, que já estudam, que já ajudam na renda familiar. Segundo uma própria pesquisa que o próprio Multiplicando Sonhos fez, mais da metade dos jovens que estudam no período noturno das escolas estaduais, eles já estão trabalhando e já estudam. Então, para eles é muito mais assertivo ter contato com esse dinheiro, porque eles já utilizam o dinheiro e já ajudam na renda familiar, né? Então, são esses jovens também que a gente fala aqui no Multiplicando Sonhos, que são jovens que estão no meio, né? Que são aqueles jovens que vão falar com o público mais velho e que também vão falar com o público mais jovem, que são as crianças. Então, é muito importante a gente poder levar a educação financeira para esses jovens aí do ensino médio. Evandro, você falou no início da entrevista. Alô, Evandro? Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você falou no início da entrevista que você via os seus colegas de faculdade. Conta essa história pro pessoal aí que não ouviu inicialmente. Que é o seu chamado, né? Isso. Quando eu entrei na universidade, eu vi que alguns colegas meus, alguns amigos, eles tinham o sonho também de entrar na universidade. Mas muitos não haviam feito o preparo financeiro, ou seja, para entrar na universidade. Eu, olhando, enfim, vendo isso, eu falei assim, eu tenho que ajudar de alguma forma, né? Então, eu via que muitos jovens tinham essa mesma vontade que eu, mas não tinham tido esse preparo. Eu falei, por que não seminar esses conhecimentos no qual me foram me passados de educação financeira para outros jovens também, né? Por que não levar isso? E aí surgiu essa ideia de levar a educação financeira e até de convidar alguns desses meus amigos da universidade para participarem do projeto Multiplicando Sonhos como voluntário, que é algo que já eu vou falar. Legal. E aí o Multiplicando Sonhos, ela surgiu com esse anseio e hoje é uma associação, não é uma ONG. Vou falar um pouco de você, graduado em administração, você estudou no Mackenzie, né? E assim, você também você sabia que você tem boas referências, né? A professora Valéria, ela só fala bem de você, meu caro. Que bom, eu gosto muito da Valéria. A Valéria é conselheira do Multiplicando Sonhos, está com a gente aí desde o começo, quando a gente formou o conselho. Inclusive, ela apareceu aqui faz um pouquinho de tempo. Se tiver ainda, um beijo para você, Valéria. É a nossa conselheira. Ela, inclusive, que organiza nossas rodas de conversa aí. Valéria é incrível, só tenho a agradecer aí por estar aprendendo muito com ela, todos nós, né? Vê se eu acertei. Ela é da Life 10 porque ela é nota 10. Não que você é um 9, nosso centroavante, né? Mas aí tá passando por todos esses perrengues técnicos aqui comigo. Aí você teve essa sensibilidade, surge a Multiplicando Sonhos. Hoje a Multiplicando Sonhos conta com quantos voluntários? Qual é o raio de atuação? Fala da Multiplicando Sonhos, assim, o que vocês estão fazendo? Quais as atividades? É uma aula só? Já me perguntaram tanta coisa aqui nesse período. Minha caixa de WhatsApp lotou aqui. Me fala qual é o trabalho que vocês realizam. Detalhe esse trabalho pra gente. Legal. Primeiro, o Multiplicando Sonhos é uma associação. Hoje nós temos no projeto Multiplicando Sonhos 79 voluntários, né? Nós somos compostos por 79, contando com todos os conselheiros do Multiplicando Sonhos, todos os voluntários, aí a gente soma 79 voluntários. Hoje, o Multiplicando Sonhos atende só a cidade de São Paulo, a princípio. Eu vi aqui que no comecinho da nossa live, Cleiton, você falou muito da região da Zona Leste, da região do Itaim, de São Miguel Paulista. Inclusive, a primeira escola que o Multiplicando Sonhos, a escola do primeiro, no centro de São Miguel, ali. Dei nessa escola há alguns anos atrás e eu quis levar para a escola aquilo que a escola fez por mim no passado. Então eu fui levar um pouco de educação financeira para a escola, que foi a escola que eu estudei, e pude encontrar alguns professores que me deram aula na época, o diretor da escola, a coordenação pedagógica. Então hoje a gente atende especificamente só a capital de São Paulo. A gente ainda está na capital de São Paulo, né? Mas a nossa primeira escola foi aí na Zona Leste, em São Miguel Paulista. Nós estamos falando daqui agora, né? Exatamente de onde a gente está falando, o bairro daqui mesmo. Aí vocês começaram, e hoje quais são as ações que vocês têm de educação financeira? Eu quero que você detalhe. A semana passada veio o João da Bem Gasto e ele falou do raio de atuação. As pessoas estão questionando, fazendo a mesma pergunta para mim aqui. É só em São Paulo? Vocês não vão expandir?
Vamos ajudar, vamos falar muito aqui da Multiplicando Sonhos. Legal. Primeiro você tinha me feito uma pergunta, que quantas aulas o Multiplicando Sonhos disponibiliza para os jovens? Então, respondendo também essa pergunta. A gente disponibiliza 7 aulas para os jovens. Então, a gente tem um conteúdo didático, que é um conteúdo que é disponibilizado por 7 aulas. Ou seja, as nossas aulas, o espaço entre uma aula e outra é de no mínimo 4 dias e de no máximo 10 dias. Ou seja, então hoje a gente vem dar a primeira aula para esse jovem, e a gente inicia essa primeira aula contando um pouquinho da história do dinheiro, aí a gente passa pelas questões de psicologia econômica, por investimento, por inflação, por juros, a gente fala de empreendedorismo, a gente entra falando também de sustentabilidade, de carreiras, então a gente dá 7 aulas para esses jovens. Nós temos sim um projeto de expansão, tanto para outras cidades do estado de São Paulo, como também para fora do estado de São Paulo. A nossa ideia é a gente expandir aí pelo Brasil, formar uma nação financeiramente educada, ou seja, criar braços do Multiplicando Sonhos, criar redes do Multiplicando Sonhos em diversos locais do estado de São Paulo e do Brasil também. Eu imagino que é um trabalho muito gratificante, né? E qual o resultado assim, que você vê aí do trabalho, levando a educação financeira? São aulas, né? É isso que vocês dão aulas. Som. Pessoal. Evandro? Evandro? Pessoal, tá travando? Pessoal, tá travando para vocês? Só aluno. Pessoal, estão me ouvindo? Opa, Evandro? Cleiton, estou aqui de volta. Evandro, Você tinha me perguntado. agora tá de volta. Sim. Vamos lá, vamos fazer um teste com a galera aqui. Vamos alinhar isso aqui. É ao vivo. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Só tem um gordinho Quem um pouco sabe menor que ele. Pessoal, quem está escutando, como que tá agora? Estão escutando normalmente? Você tá Você normal, falou da Evandro. Valéria, ela voltou aqui, ó. Você falou da Cara, Valéria, eu ela acho tá que tá aparecendo voltando, já tá voltando quem foi já voltou, tem gente que já tá retornando. aqui. Tem Evandro, gente que foi, enfim. vamos pedir pra galera participar com perguntas aqui. Podem fazer as perguntas aqui pra gente. Tá difícil a conexão, mas a gente vai tocar esse barco aqui. Eu quero que você só repita o seguinte: a Multiplicando Sonhos atua com aulas. Quantas aulas vocês fazem nas escolas? Agora tá perfeito o som. A gente dá 7 aulas nas escolas. Deixa eu dar um alô aqui pro professor Alexandre Cabral, Mito aqui entrando aqui com a gente também. Bastante gente aqui, o Cleiton, do Multiplicando Sonhos, e outros amigos entrando aqui também. Isso aí, pessoal. Vamos colocar essa live Até, pra cima pessoal, aí. quero convocar as pessoas que me seguem para seguirem a Multiplicando Sonhos, para seguirem o Evandro. A mesma coisa eu peço para vocês aí que são da Multiplicando, sigam a NEF, que é a Nortear Educação Financeira, porque a gente tem um projeto bacana também junto e a gente quer contribuir. Aqui é um trabalho do qual nós chamamos educadores financeiros ou pessoas que lidam com educação financeira para trazerem a sua contribuição. É um bate-papo. Então vamos nessa. Evandro, toca a bola. De educação financeira para esses jovens. Então, exemplo, né? A nossa primeira aula. A gente entra na nossa primeira aula contando um pouquinho da história do dinheiro. Então, a gente fala um pouquinho da história do dinheiro, fala um pouquinho de escambo, de como surgiu essa questão de troca, até a nossa última aula. Na nossa última aula, a gente vai falar de sustentabilidade,
de empreendedorismo e de carreiras. Mas entre a primeira e a última aula, a gente vai discorrer sobre diversos assuntos. Então a gente vai falar sobre juros, a gente vai falar sobre inflação, a gente vai falar sobre tipos de investimento, a gente vai falar de comportamento econômico, a gente vai falar de psicologia econômica, para que esse jovem possa ter um panorama geral. E quando a gente está falando de educação financeira, a gente nada mais nada menos está falando de mudança de comportamento, ou seja, de mudança de hábito. Como a gente pode tomar melhores decisões em relação à utilização do nosso dinheiro? Como a gente toma decisões mais conscientes, de como a gente utilizar o nosso dinheiro, de como a gente pode fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor. Então, são 7 aulas para os jovens de escolas do ensino médio, ou seja, esses jovens eles têm em média de 17 até 21 anos, a gente encontrou nas escolas. Ele tem uma pergunta aí, tem uma pergunta anterior de quem é o educador financeiro gordo que você conhece. Você sabe quem fez essa pergunta para você? É o Cabral, é o Alexandre Cabral, é o professor Alexandre Cabral. Ô, pessoal, vamos curtir aí. Professor Alexandre, seja bem-vindo. Fernando Abrantes. Vamos lá. E qual que é a cena de educação financeira atual aí? Assim, qual é o modelo? Eu estava falando com o Fernando, vê se a gente está equivocado. A educação financeira era o ano da educação financeira, eu acredito que seja o ano, até pelas dificuldades. E qual que é o modelo? A responsabilidade é toda da matéria de matemática, o modelo quer dividir essa responsabilidade da matéria com outros assuntos, como português, geografia e tudo mais. Qual é o modelo que você acha correto? Vamos falar um pouco do modelo de educação financeira que existe hoje no país? Hoje o modelo que é adotado de educação financeira é um modelo transversal, né? Então, assim, hoje a educação financeira é tratada em diversas matérias, seja ela em português, em matemática. Hoje esse é um modelo que a gente vê acontecer muito, mas eu sou super a favor de ter uma matéria exclusiva para se tratar de educação financeira, ou seja, ter uma matéria só para falar de educação financeira, porque a gente nessa matéria a gente consegue discorrer mais sobre os assuntos, né? Então com certeza tendo uma matéria exclusiva de educação financeira para esses jovens, inserindo essa matéria na grade curricular desses jovens, a gente vai ter jovens mais conscientes em relação à utilização do dinheiro. Né? A gente vê atualmente aí um cenário no Brasil de quase 63 milhões de pessoas inadimplentes, e a gente sabe por N motivos, né? Mas grande parte por não ter tido acesso e conhecimento à educação financeira. Então, se a gente começa a trabalhar isso agora, a gente sabe que são frutos que a gente vai colher lá na frente. Né? Isso é uma coisa a longo prazo. Né? O mais importante nesse momento é o caminho que a gente está trilhando para que a gente possa colher esses resultados ao longo do tempo. Ok. Teve uma pergunta para você explanar, acho que é um colaborador seu aí também, só me fugiu o nome dele aqui. Ele falou para você falar sobre o resultado, né? Eu até acho interessante você falar. O que você vê nos jovens que acabam tendo aula com vocês? Qual é o resultado disso? Que maneira, na prática, qual é o resultado do contato com a educação financeira, uma formação de educação financeira? Na prática, o que acontece? O primeiro ponto, Cleiton, é muito engraçado isso, porque o primeiro ponto é que eles se dão consciência do dinheiro. Né? Consciência do dinheiro, primeiro ponto. É o primeiro ponto, eles se dão consciência do dinheiro. E eles começam a perceber o quanto de fato eles têm e o quanto eles estão gastando. Então é o primeiro ponto que a gente vê nesses jovens, essa questão da consciência. Nossa, eu estava utilizando o dinheiro dessa forma para uma coisa que muitas vezes não me fazia sentido. Porque a gente sabe que o dinheiro está muito relacionado também a essa questão de pertencimento. Muitas vezes o jovem, a gente viu isso na prática em sala de aula. O jovem, muitas vezes, ele estava comprando um determinado produto, um determinado bem, um determinado serviço, não porque aquilo, de fato, era útil para ele, mas é porque ele queria fazer parte de um determinado grupo, ele queria fazer parte de uma determinada comunidade. Então, ele comprava esse produto, ele adquiria esse serviço para que ele pudesse se sentir existente, ou seja, mostrando que ele pode adquirir aquele produto ou aquele serviço. E aí o que a gente viu muito na prática é deles começarem a anotar, ou seja, e a fazer um controle do que de fato eles estavam gastando. Se eu estou gastando por semana R$20 com salgados, ou se eu estou gastando R$30 com transporte, de fato eles começaram a anotar os gastos
e enxergar para onde estava indo esses gastos, essas despesas, esses gastos deles, desses jovens na escola. As famílias também se envolvem com essas aulas, elas começaram a perceber os filhos com comportamentos diferentes aí em relação às finanças, ajudando em casa e tudo mais? Sim, a gente teve a participação de algumas famílias. A gente tem até um relato de uma mãe, que é a Selma Bortoli, a mãe de um aluno nosso, que ela relatou pra gente que o filho dela chegou e falou: mãe, na escola, o mais importante não é quanto eu estou poupando, mas é eu poupar sempre. Ou seja, se o mês passado eu poupei R$ 50, esse mês eu poupei 10, o importante é eu ter essa constância de sempre estar poupando, ou seja, colocar isso no meu hábito, né? Fazer isso se tornar um hábito da minha vida. Então a gente viu muitas famílias participando dessa conversa de educação financeira, porque os filhos, né, estavam conversando disso na escola, por intermédio do Multiplicando Sonhos, e decidiam levar então isso para dentro de casa, e as famílias então começaram a participar dessa construção financeira da vida do jovem. E você chegou uma pergunta aqui para mim, você acha que nós somos um país de analfabetos financeiramente falando? Olha, Cleiton, infelizmente sim. Eu acredito que infelizmente sim, devido a esses índices que a gente tem observado aí de pessoas inadimplentes, de pessoas que acabam comprando um determinado produto sem precisar, porque, novamente, vou bater nessa tecla, porque ela quer pertencer a um determinado grupo. Então, infelizmente, a gente é um país, eu acho que tanto eu quanto você, a gente tem uma missão de formar o Brasil uma nação financeiramente educada, né? Eu acho que a gente está nesse caminho, de formar um país, um Brasil financeiramente educado, para que as pessoas possam, de fato, enxergar como elas podem utilizar o dinheiro de forma mais consciente. Se você pudesse enumerar benefícios, assim, para a gente dar ponto a ponto para o pessoal, benefícios que a educação financeira traz, que o ensino da educação financeira traz para os jovens, o que você destacaria? Quais são os pontos? Cleiton, me traz essa vantagem, essa e essa, eu vejo isso. Eu acho que tem dois. Eu vou falar de dois principais pontos, porque foram pontos que fizeram parte da minha vida. Então eu vou falar aqui na prática. O meu pai, ele sempre falou para mim que as coisas, foco e que eu vou ter 2 cachorros e eu vou colocar o nome de um de foco e o outro disciplina. E eu vou ficar: foco, cadê a disciplina, cadê o foco? Porque quando você tem acesso à educação financeira, o primeiro ponto que você tem que ter é disciplina. Você tem que ter disciplina para que você possa poupar, ou seja, para que você possa enxergar que o que você está fazendo naquele momento é para longo prazo, né? Então, assim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas no presente para que você possa desfrutar dela no futuro. Então, o primeiro ponto é a disciplina. E o segundo ponto é você ter foco, né? E o terceiro, acho que está relacionado a esses três, é você ter uma consciência do dinheiro que você está utilizando. Então, eu acho que esses são os 3 principais benefícios que traz essa educação financeira, esse acesso ao conhecimento de educação financeira. A nobre Alene, é lá da Multiplicando, ela falou: seria ótimo a disciplina de educação financeira, porque vejo muitos jovens supérfluos hoje em dia. Querem ter tudo sem sacrifício. Bacana, né? Bacana, mas isso também entra, Cleiton, só me permite aqui fazer uma observação. Pô, fica à vontade. Que a gente tem que também levar em consideração o perfil do jovem. A gente sabe que o perfil do jovem de determinado local, de determinada região de São Paulo é um. E o perfil do jovem da região A e da região B são totalmente diferentes. O jovem da região A, ele tem um determinado perfil, e da região B ele tem um outro perfil. E o que acontece nesse meio termo? Muitas vezes esse jovem, o jovem do perfil A, ele, desde muito novo, ele teve acesso a determinados produtos, a determinados serviços, a determinados bens. Então, desde muito criança, ele teve muito acesso a isso. E muitas vezes o jovem do perfil B, ele não teve acesso a esses mesmos produtos, a esses mesmos serviços. E muitas vezes, por mais que aquele produto seja um produto que não vai trazer nenhum benefício para ele, vai trazer para ele,
Por quê? Porque assim, isso é uma maneira dele se sentir existente. Né? Então, muitas vezes o jovem está adquirindo um determinado produto, um determinado serviço, porque é uma maneira dele se sentir existente e pertencente a um determinado grupo. Então é muito bom também a gente olhar essa diferenciação dos perfis. Vocês trabalham um pouco, pelo jeito vocês trabalham bastante a questão da responsabilidade das finanças, que a responsabilidade é deles mesmos, eles é que podem fazer a diferença, pelo que eu estou vendo, né? Exatamente, exatamente. A responsabilidade, ela sempre está na mão do jovem, como eu falei. As nossas aulas e o objetivo do Multiplicando Sonhos é fazer uma aula, é fazer um projeto totalmente construtivo, no qual o jovem do ensino médio nos ajude a construir todas as aulas do Multiplicando Sonhos. Eu brinco, eu falo assim, muitas vezes eu estou levando suco de melancia e água de coco, e esse cara ele está querendo água e refrigerante. Então eu tenho que ouvir as demandas dos nossos jovens. Então a gente trabalha em cima das demandas. Então a gente fala para eles, a responsabilidade e a consciência do dinheiro que vocês estão utilizando, eles são totalmente de vocês. Eu acho legal você falar isso, que eu tenho, se você permite também um bate-papo, porque a ideia é essa, às vezes as pessoas chegam para mim e acham que educação financeira tem fórmula pronta. E não é. Cada local é um perfil, cada comunidade. Eu vejo muito isso aqui na nossa região, né? É engraçado isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um rapaz aí que ele hoje sumiu aqui. Ele era para estar trabalhando aqui, não tá. Que é o Lucas Jurinha, né? A gente chama ele de Lucas Jurinha. Aí ele falou assim, se você acredita que os jovens estão entendendo a importância da educação financeira ou se você acha que a maioria ainda não conseguiu entender. Ele é o mesmo que disse que estudou na mesma escola que você, viu? Opa, que bom, estudou no Dom Pedro. Isso aí, eu estudei lá no Dom Pedro, em São Miguel. Eu acredito... Em frente ao mercado municipal. Exatamente, em frente ao mercado municipal. Ele tem uma coxinha muito boa lá, né? Para quem for lá, ó, prova a coxinha lá. Ali no mercado municipal, bem no comecinho ali tem uma banca de jornal, olha fazendo propaganda da coxinha aqui. Eu acredito que o jovem brasileiro, ele está tomando uma maior consciência, sim, em relação ao dinheiro, principalmente o jovem, por dois motivos. O primeiro motivo, a informação hoje, ela está muito fácil. Você tem informação na palma da mão. Você pega o celular, você abre o celular, você tem informação. E um outro ponto, hoje tem muita informação de educação financeira nas nossas mídias sociais, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, enfim, em diversas mídias você tem esse conhecimento de educação financeira. O próprio Banco Central, a CVM, os órgãos reguladores, aí, a Bolsa, tem feito muitos conteúdos de educação financeira. Mas aí tem um ponto que a gente tem que observar, e observar ele com muito cuidado, é porque ao mesmo tempo que tem muita informação sendo dada, isso é muito bom, ou seja, a gente tem uma democratização da informação de educação financeira, do mercado financeiro, mas a gente tem também que filtrar muitas dessas informações. Porque muitas das informações que chegam, que foi o que você falou aqui anteriormente, elas vêm como fórmula mágica, e não existe fórmula mágica para a educação financeira. O que existe é você ter uma disciplina, né, e você entender, ou seja, você ter consciência do seu dinheiro. Né? É o que a gente está falando aqui, consciência e responsabilidade do dinheiro que você tem. Olha só, nossa audiência está no Pará. A Nobre Alene, ela disse que é de Abaetetuba, e ela vai fazer parte do GFAM lá no Pará. Um abraço para o povo do Pará, sucesso. Aí tem o Fernando, que hoje não vai comentar mais nada, porque ele já teve a participação dele, né? Ele já passou, ele falou que o problema é deixar para aprender só quando se inicia o trabalho. Isso é verdade, né? Muitas vezes o jovem vai ter contato com a educação financeira só depois que ele inicia o trabalho, não é isso mesmo? Exatamente. Muitas vezes eles, né, assim que eles começam a trabalhar, seja como mendigo, seja estagiário, enfim, aí eles de fato vão ter contato com dinheiro. E aí tem aquela questão de você ficar deslumbrado, né? Porque você está tendo dinheiro, você está tendo acesso a ele, então você acha que você pode conquistar o mundo. Eu até brinco, às vezes eu pergunto para os jovens, eu falo para eles, quando vocês recebem muitas vezes a mesada, ou uma renda, ou quando vocês recebem um salário de vocês, todo mundo não se sente um pouco rico? A gente não se sente um pouco poderoso, a gente enche o peito e fala, agora eu posso fazer as coisas. Exatamente por isso, a gente tem essa sensação. E muitas vezes o jovem comete alguns determinados erros em relação à educação financeira,
em relação às próprias finanças pessoais, é exatamente por isso, por não ter tido acesso à educação financeira e por, em determinado momento, quando ele tem acesso ao dinheiro, ele tem esse deslumbramento, né? Ele fala, pô, agora eu posso comprar tal coisa, agora eu posso fazer tal coisa, e muitas vezes não se planeja, pensa somente naquele presente, naquele determinado momento. Legal. Eu trabalhei muito tempo com servidor municipal, com professores, Evandro. E hoje eu converso com alguns, eu vejo que eles estão com uma dificuldade muito grande de levar a educação financeira aí para os alunos. Até porque eles são esses cidadãos que alguns estão aí nesses indicadores. E aí eu fico pensando, aí eu vou querer que você me ajude. Será que está faltando um pouco de treinamento de educação financeira para os professores? Para que eles entendam melhor a questão? E assim, muitos professores ainda não entenderam o significado dentro do modelo proposto, que a matéria dele, outro dia um professor de geografia falou assim, de que forma eu vou falar de educação financeira? Não tem nada a ver, um professor de história falou a mesma coisa para mim. Então, eu vejo que tem essa dificuldade hoje, né? Então, queria que você falasse pela sua experiência o que você acha. Exatamente, tem essa dificuldade. Acho que o primeiro ponto é o professor também passar por esse treinamento para que ele possa ajudar. Porque assim, a gente sabe que o governo ele não consegue fazer tudo. E aí também tem a importância dos projetos sociais, tem a importância das ONGs, das organizações que vão fechando, ajudando a fechar essas lacunas que existem na sociedade. Então o professor ele precisa também passar por essa capacitação de educação financeira, porque muitas vezes até o professor tem dúvida sobre educação financeira. Ou muitas vezes ele nem sabe por onde começar em educação financeira. Nós, do Multiplicando Sonhos, a gente vem de baixo para cima, ou seja, falando com os alunos ali de educação financeira. E aí tem um trabalho muito, muito bom que eu recomendo aqui vocês conhecerem, que é o trabalho da EF Brasil, que a EF ela faz exatamente isso, ela capacita os professores para que os professores possam, então, também ministrar esses conhecimentos de educação financeira nas escolas públicas, para os seus alunos, para os pais, enfim, para que os pais também possam conversar com os filhos sobre educação financeira. Porque muitas vezes o filho está tendo isso na escola, mas muitas vezes o professor não tem acesso a isso e o pai também não tem acesso. Então, muitas vezes a missão do filho, do jovem, levar esse conhecimento tanto para o pai e também muitas vezes questionar o professor. E aí, se o professor não passa por esse preparo, ou seja, se ele não tem essa preparação, ele muitas vezes se sente constrangido. Né? Então, o professor ele precisa também passar por esse treinamento. E você, tem duas perguntas. Como que você acha que tem que ser esse treinamento? Como que tem que ser feito essa preparação dos nossos professores? Importante, né? Exatamente. Primeiro, Cleiton, eu vou fazer aqui um outro ponto. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tenho um canvas aqui, ó. Acho que tá todo mundo conseguindo ver aqui atrás. Esse canvas aqui é o canvas do Multiplicando Sonhos. A gente estava falando muito de planejamento, muito de foco. A gente tem que sempre fazer um planejamento, a gente sempre tem que fazer um estudo de onde nós queremos chegar. E por que eu estou falando isso e já respondendo a sua pergunta? Como tem que ser o treinamento desses professores? O Multiplicando Sonhos, quando a gente foi desenvolver as nossas aulas, o que nós fizemos? A gente foi a campo, a gente foi ouvir os principais órgãos do Brasil, a gente foi ouvir o Banco Central, a CVM, enfim, a gente foi ouvir os principais órgãos e ver o que estava sendo feito de educação financeira no Brasil. A gente foi ouvir também os principais nomes de educação financeira, inclusive o professor Alexandre Cabral, que apareceu aqui, para ver o que os professores tinham de percepção de educação financeira. Depois, nós fomos ouvir a escola, ou seja, os professores, a coordenação pedagógica, os diretores. A gente foi ouvir também os pais e, principalmente, a gente foi ouvir os alunos. Então, a gente fez um estudo para, de fato, entender como todos os stakeholders estavam enxergando a educação financeira. E o que nós podíamos fazer para melhorar, ou seja, para contribuir para isso, e mais, também olhando para o que deu errado para que nós não pudéssemos fazer novamente. Então, acho que o treinamento do professor, ele tem que partir daí, ou seja, partir primeiro das demandas dos próprios alunos e até das demandas dos próprios professores. Porque os professores que estão em sala de aula, então são os professores que são linha de frente, eles sabem do que os alunos conversam em sala de aula, muitas vezes eles ouvem o sonho dos alunos, eu quero ir para fora, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto. Então, ouvindo, ou seja, os relatos dos professores, a gente consegue montar um treinamento muito mais assertivo para poder levar para esse público do ensino médio.
E para os professores Ah, também, né? eu estou colocando aí, eu coloquei aí o link da Associação de Educação Financeira do Brasil, da ENEF também, eu coloquei os links, tá? E coloquei também da Isso. Multiplicando Sonhos, tanto o Instagram, o Facebook, LinkedIn. Acho que o pessoal, se o pessoal quiser, depois eu vou repetindo no decorrer. Aí eu gosto de interagir com o pessoal aqui. O pessoal do Pará, eu quero falar com vocês. Eu quero trazer um educador financeiro do Pará para falar comigo. Você, Evandro, preciso de alguém lá do Pará para representar a gente aqui. Por isso, a gente precisa ter um currículo para ensino escolar de educação financeira. Ah, aí tem alguns links. Deixa eu te falar uma coisa. A pandemia atrapalhou os trabalhos de vocês? Da Multiplicando Sonhos? Ou é uma oportunidade agora? Atrapalhou e ajudou, os dois, Fala aí. né? O primeiro ponto de atrapalhar. Atrapalhou porque praticamente 90% aí das atividades do Multiplicando Sonhos são em sala de aula, ou seja, a gente tem muito contato presencial com o aluno, e aí vale aqui a gente reforçar que o jovem, ele se sente muito representado pelos voluntários do Multiplicando Sonhos por 2 pontos. O primeiro ponto, grande parte dos voluntários do Multiplicando Sonhos são jovens assim como eu, que vão para dentro da sala de aula da educação financeira. Então, o jovem, ele se sente representado, porque ele está vendo alguém muito próximo da idade dele. E o segundo ponto é a isso eu não tinha linguagem. conhecimento. Eu não tinha conhecimento disso. Então, isso é bacana. A proximidade traz uma proximidade. Isso é muito interessante. Isso traz essa questão de representatividade. Ele se vê representado ali, porque ele vê que é um jovem que tem pouca diferença de idade, né? Tem alguns anos ali de diferença de idade. E o segundo ponto é a linguagem. A gente está usando a linguagem do jovem, uma linguagem muito acessível. A gente não está chegando na sala de aula com aqueles jargões do mercado financeiro, com aquela sopa de letrinhas. A gente, muito pelo contrário, a gente explica a sopa de letrinhas, né? A gente fala um pouquinho sobre essa sopa de letrinhas para que, de fato, ele possa entender. Por quê, Cleiton? O que a gente viu em sala de aula? A gente viu que muitos jovens, eles, por exemplo, eles ouvem muito infração, IPCA, delix, eles ouvem muito essa palavra. Pergunta para eles se eles sabem o que é. Então a gente foi levar isso de forma com que eles entendam de fato o que é. Vou te dar um exemplo da infração. A gente foi falar de infração, a gente levou para a sala de aula o exemplo do pãozinho. A gente falou para eles, em 2009, vocês compravam, com R$5, vocês conseguiam comprar 20 pãezinhos. Em 2019, com os mesmos R$5, vocês conseguem comprar 11 pãezinhos. Vocês percebem que a quantidade, o dinheiro, ele é o mesmo R$5, entendeu? Mas a quantidade de produtos que você consegue comprar, ela diminuiu. Ou seja, o poder de compra diminuiu. Então a gente primeiro conta uma história para depois a gente contar, ou seja, a sigla, para que a gente possa falar de inflação. Porque você já chega em sala e fala, a inflação, eu já perco esse cara aí. Por quê? Primeiro que ele não sabe o que é inflação, então isso já gera uma barreira de falar, o cara vai falar de uma coisa que eu não entendo. Então a gente primeiro entra com uma historinha contando, porque isso faz parte da vida desse jovem. Ele vê isso todos os dias, né? E ele fica perguntando, por que isso influencia tanto quanto a minha mãe vai no mercado ou quanto eu vou na feira comprar o alface? E aí a gente leva os exemplos práticos, ou seja, exemplos da vida real. Isso é fantástico, cara. Eu tô achando fantástico, porque vocês se preocupam em contextualizar, trazer exemplos de fácil acesso, de fácil assimilação. Acho isso fantástico. Trazer o jovem ensinando para jovem. Não fica uma questão de um grande mestre para. Não, são pessoas como eu, jovens. Eu acho isso fantástico. Parabéns. Isso é muito interessante. E a pandemia, você pegou aí, está tendo alguma oportunidade para vocês? Atrapalhou? Vocês deixaram de fazer alguma coisa? Estão pegando o gancho aí? Estão criando uma oportunidade nova? Então, como eu te falei, atrapalhou pelo fato de grande parte ser presencial, mas ajudou para que a gente possa apertar alguns parafusos, né? A gente sempre precisa apertar muitos parafusos, porque a gente vai vendo o que está dando certo, o que está dando errado, né? Então, a gente está usando esse momento de pandemia para que a gente possa apertar alguns parafusos multiplicando que precisam ser apertados. Está usando esse momento de pandemia para que a gente possa observar um pouquinho de como as pessoas estão lidando
com essa questão do cuidado com o dinheiro, ou do não preparo, ou do preparo do dinheiro. A gente sabe que falar de educação financeira, quando a pessoa tem um recurso, é uma coisa, e quando ela não tem, é uma outra coisa. Então a gente está usando também esse momento de pandemia para que a gente possa observar e usar isso como estudo. Porque quando a gente for falar, Cleiton, de educação financeira nos próximos meses e até mesmo o ano que vem, a gente vai ter que falar com um olhar muito mais humano, né? Porque a gente sabe que grande parte das pessoas, elas muitas vezes, elas não fizeram esse preparo e agora elas estão se culpando. Elas estão falando, pô, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse tido educação financeira. Então, falar de educação financeira vai ter que falar com um olhar muito mais humano, né? Porque grande parte dessas famílias, elas estarão preocupadas pelo fato de não terem feito uma reserva, de não ter se preparado, também estarão preocupadas em como o seu recurso se diluiu durante esse momento de quarentena e também como elas fazem para adquirir um recurso financeiro, né, depois dessa pandemia. Então a gente está usando esse momento, como eu te falei, esse momento está sendo um momento de oportunidade para que a gente possa observar e analisar muita coisa, e até analisar o comportamento dos nossos alunos que foram atendidos pelo Multiplicando Sonhos no ano passado. A Valéria, que apareceu aqui, ela ajudou muito a gente, ajuda muita gente a ter essa visão psicológica, né, do comportamento psicológico desses jovens com o dinheiro. Eu sei que ela vai estar aqui em breve com você, ela vai falar disso semana com que mais vem. propriedade. Semana que vem. Semana que vem. Live 10. Nossa live de número 10. Ó, lá no Pará estão falando o seguinte, Nobre Alene está participando bastante, obrigado, viu? Ela falou assim, a pandemia mostrou a importância de ter uma reserva de emergência. Ô, meu caro, eu vi algumas coisas sobre reserva financeira, reserva de emergência, e teve a nossa amiga lá da Ambima, esqueci o nome dela, ela fala sobre reserva de oportunidade, mas foi o nosso grande calcanhar de Aquiles, foi isso mesmo, não ter uma reserva para um momento delicado, não é verdade? Exatamente. Não ter como a Ana Leone, né? Você Ana que Leone, isso mesmo. isso. Exatamente o que faltou foi essa reserva de emergência. Mas eu até brinco, eu falo que falar disso agora é muito complicado, porque isso dói nas pessoas, né? Então eu até brinco, eu falo, é um pouco desumano falar de reserva de emergência agora. A gente tem que falar disso, sim, para que as pessoas elas possam se preparar, mas aí entra aqui no comecinho da nossa conversa. Pelo fato das pessoas não terem acesso a esse conhecimento, elas não fizeram isso, né? O Então João entra falou muito nessa semana questão de ter passada, esse acesso. Evandro. O João falou semana passada uma coisa interessante, que é como se você tivesse seu carro roubado e você não tivesse feito o seguro e agora você está desesperado querendo fazer seguro. Exatamente. Ele definiu perfeitamente. Essa é a definição. E aí, Agora, falando em finanças, vocês têm apoio de alguém? a gente tem alguns apoios. Pode falar. A gente tem alguns apoios, Cleiton. Desculpa, chegou aqui com um delay para mim agora. Não, tranquilo. Você repete, por favor. Voltou. A gente tem alguns apoios institucionais que ajudam a gente, que ajudam o Multiplicando Sonhos. Né? O ano passado nós tivemos uma vaquinha online para que todo mundo que pudesse contribuir, para que todo mundo que quisesse contribuir, pudesse contribuir para que a gente possa levar a nossa missão, porque a gente, como um projeto de educação financeira, a gente também precisa de recurso financeiro para que a gente possa chegar até as escolas, para que a gente possa levar o material até as escolas. Então, a gente tem alguns apoios de algumas empresas, de alguns empresários, de alguns empreendedores que apoiam a gente está aqui totalmente aberto para que vocês possam apoiar a gente. A gente tem aqui o apoio do WZ Advogados, que é o escritório que cuida de toda a questão jurídica do Multiplicando Sonhos, eles dão um pro bono jurídico para a gente, né? A gente tem o Matos Filhos também, que apoia a gente juridicamente. Então, assim, a gente tem a própria Natália Clube do Me Poupe, que também ajudou e ajuda a gente aqui. E tem uma série de outros apoios que tem nos ajudado a levar essa missão de educação financeira pelo Estado de São Paulo e logo mais pelo Brasil. Há o propósito de vocês expandirem, então. Vocês estão já estudando isso também. Há o propósito da gente expandir, a gente já está estudando isso. Como eu te falei no início, a ideia é a gente criar braços do Multiplicando Sonhos pelo Brasil. Inclusive, você falou assim que tinha alguém aqui do Pará, né, de Belém do Pará, aqui falando com a gente aqui nos comentários. Inclusive, eu tô conversando com o pessoal lá de Pará,
com o Alexandre, que ele apareceu aqui quase agora, o Alexandre Campos. Estou conversando com ele é lá de Belém do Pará. A gente está falando um pouquinho mais de educação financeira, porque a ideia é a gente expandir pelo Brasil e levar essa missão do Multiplicando Sonhos, que é levar a educação financeira e disseminar esse conhecimento. Vou fazer umas perguntas breves aqui. Vocês têm sede própria ou não? Ainda não, em breve. Em breve teremos sede própria aí, hein? Com certeza. Quem quiser ser voluntário aqui em São Paulo, o que faz? Quem quiser ser o nosso voluntário, vai lá nas nossas mídias sociais. Vocês podem entrar nas mídias sociais e mandar mensagem lá para o pessoal. O pessoal vai responder vocês. Mas, além disso, a gente tem o nosso e-mail, que é o contato@multiplicandosonhos.org. Vocês podem mandar e-mail para a gente e lá o pessoal responde vocês. Mas como que acontece o nosso processo para que você possa fazer parte do Multiplicando Sonhos? A gente tem um processo de talento, um processo seletivo, para que as pessoas possam, de fato, conhecer o Multiplicando Sonhos, conhecer toda a estrutura organizacional, como é o nosso modelo de atuação, quantas reuniões a gente tem ao ano, como a gente faz para chegar até as escolas. Então, a pessoa ela tem uma imersão no Multiplicando Sonhos para que ela possa entender como funciona todas as nossas diretrizes de voluntariado. Muito bom. Estamos chegando ao final. Num minutinho, dá uma mensagem para essa galera que está te escutando. Vou pedir para vocês que curtiram a entrevista com o nosso querido Evandro de Mello. Cara, você é excepcional o seu trabalho, parabéns. Deixa uma mensagem para essa galera aí de educação financeira e curtam a Multiplicando Sonhos. Você que me segue, curta Multiplicando, vai lá seguir o Evandro, a Multiplicando Sonhos, é importante isso. Você também que não conhece o nosso trabalho da Nortear Educação Financeira, quero falar com você no Pará, em todo o Brasil. Toda semana a gente traz aqui um educador financeiro do país. Fala aí, Evandro, para essa galera. Acho que a primeira mensagem que eu queria deixar para todos é que a gente precisa ter foco e disciplina em tudo aquilo que a gente for fazer na vida. Se a gente tiver foco, se a gente tiver disciplina, se a gente acreditar, a gente consegue. Eu falo porque minha história, assim, eu já não tive a oportunidade de contar aqui minha história, mas quando eu fui entrar na universidade, meus pais não tinham recurso financeiro para que eu pudesse entrar na universidade, e eu comecei a trabalhar com 16 anos, e eu poupava de 60% a 70% de tudo que eu ganhava para que eu pudesse entrar na universidade. E eu entrei na universidade, fui um dos 20 primeiros colocados, passei na universidade, entrei na universidade, e foi uma grande conquista, porque eu sei que é o sonho de muitos jovens, eu sei que é o sonho que muitos pais e muitas mães sonham para os seus filhos. E quando eu entrei pelaquela universidade e eu passei aquela catraca como aluno, eu vi, de fato, o meu sonho se concretizando. E só quem já teve um sonho realizado, eu fico até um pouco emocionado de falar isso, só quem já teve um sonho realizado sabe qual é a sensação de você passar e ver o seu sonho de fato acontecendo. Então, o que eu deixo aqui para vocês como mensagem é: acredite no sonho de vocês. E dinheiro, a educação financeira, o dinheiro, o recurso financeiro, ele não tem que ser um fim. Ele tem que ser um meio para que você possa alcançar, né, os seus objetivos. E show de bola. Eu deixo aqui duas dicas de livros aqui, que foram livros que mudaram a minha vida, que foi Pai Rico e Pai Pobre. Recomendo todos ler, foi o primeiro livro que eu li de educação financeira. E o livro Sonho Grande, da Cristiane Correia, que conta a história do 3G. Então são os dois livros que eu deixo aí para que vocês possam ler. E mais uma vez, Cleiton, obrigado aí, parabéns pela sua iniciativa. Evandro, obrigado. Semana que vem, a Valéria Meirelles vai estar aqui. Você pode convocar o seu pessoal para assistir. Vale a pena, não vale? E a gente vai convocar para a próxima, no dia 29, às 21 horas, eu vou estar com a Valéria Meirelles, doutora em psicologia clínica. Vale a pena estar com ela. No próximo mês de 6, eu vou estar também com a Catarina Sacerdote, de Brasília, com a Vanessa Valadão, com a Janaíne Pimentel, com o Guilherme Soares aí da Multiplicando Sonhos. Esse pessoal, gente boa. Eu tenho 30 segundos para falar, vou pedir para vocês estarem curtindo. Essa mesma live vai estar disponível no YouTube, no canal Nortear Educação Financeira. Nós vamos deixar lá à disposição. Eu quero agradecer a todos que participaram, ao Evandro. Eu tenho 10 segundos. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E a educação financeira sempre é o que a gente leva. Obrigado, pessoal.